Quem não me conhece, para quem chegou aqui de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, meu nome é Denilson de Lima, eu sou professor de língua inglesa desde 1993, tenho 3 livros publicados, que estavam por aqui em algum local, estão aqui, tenho 3 livros publicados, que são, claro, o Inglês na Ponta da Língua, a Gramática de Uso da Língua Inglesa e o Combinando Palavras em Inglês. Todos estes livros são indicados para alunos de inglês, estudantes de inglês de qualquer nível, e eles estão à venda na Amazon, no Submarino, na Saraiva, enfim, livrarias de modo geral. É só pedir e o pessoal vai, dar um jeito de conseguir o livro para vocês. Além de professor de inglês, de dar aulas de inglês desde 93 e ser autor de livros, eu sou também especialista em metodologia e abordagem de ensino da língua inglesa. Pesquiso muito sobre aquisição lexical, que é como nós aprendemos e desenvolvemos o nosso vocabulário, como aprendemos gramática de modo natural, sem a necessidade de estudar regras e termos técnicos, e aí, eu já falei, tem uma live sobre isso aqui, para a galera que assistiu sabe do que eu estou falando, não é aquela coisa, não tem que estudar gramática, não sei o quê, não é bem isso. Então, assim, eu sei muito bem das coisas que eu falo, e acho legal quando o pessoal coloca, escreve coisas quando o André colocou aqui, gosto muito do seu trabalho sobre desmistificação, porque a ideia é justamente, o Inglês na Ponta da Língua, desde que foi criado na internet, lá em 2007, como um blog, a ideia sempre foi, primeiro, descomplicar o que parece ser complicado, essa era a logo que eu usava na época, Inglês na Ponta da Língua, descomplicando um inglês que parece ser complicado, enfim, dando dicas de uma maneira realmente descomplicada e também desmistificar algumas coisas, que a internet trouxe em relação ao aprendizado de inglês, como aprender inglês a ser fluente em 30 dias. Nunca, Até parece. Ou ensinar em 15 dias o que as escolas levam 1 ano para te ensinar também. Enfim, dá para ensinar, empurra conteúdo, mas não cobre nada, só empurra o conteúdo. Enfim, essas maluquices que a gente vê aí no marketing digital, a galera falando por aí, e que está num vídeo, que eu publiquei com o título 5 frases dos marqueteiros de inglês que me dão ranço. Então, quem quiser pode ver isso aí, ok? Nosso tema hoje é phrasal verbs. Phrasal verbs. Só responder uma pergunta que fizeram aqui, que para mim é muito importante, Se eu tenho curso voltado para professores. Sim, eu tenho um curso voltado para professores, que é o Lexical Teacher. É um curso que tem 4 módulos, 25 lições, apostila, vídeo. Depois, no final, eu posso falar um pouquinho a respeito sobre esse curso, tá bom? E ele é online, todo online, você vai lá e acessa, enfim. Tá tudo lá e ainda conversa comigo, quando tiver dúvida, ok? Mas vamos lá. O nosso assunto hoje é phrasal verbs. E eu já vi uma galera aqui no YouTube dizendo que phrasal verb is the devil's thing, Phrasal verb é coisa do capeta. Já tem gente falando, eu odeio phrasal verbs. Tem gente que fala aqui que se não fosse phrasal verbs, em inglês seria muito mais fácil. Enfim. Então, quando eu estava me preparando para esse bate-papo com vocês, eu queria tocar nesse assunto. Essa questão de ódio que todo mundo tem com phrasal verbs. Eu confesso a vocês que eu também já odiei phrasal verbs ao longo do meu aprendizado de inglês, que são outra coisa, tá, gente? Eu aprendi inglês sozinho, nunca morei fora, sou fluente em inglês, passei nos exames da Cambridge e sou o profissional que eu sou hoje, mesmo estudando inglês no Brasil, phrasal verbs ou qualquer outra coisa. Então, assim, quando eu comecei a estudar inglês, e vem ali aprendendo vocabulário, gramática, estudando daquele jeito tradicional que a gente sempre estuda, todo mundo começa, que hoje eu falo, olha, vamos estudar no modo diferente. Quando chegou no ponto dos phrasal verbs, eu confesso que eu também passei a odiar os phrasal verbs, certo? Só que assim, eu odiava phrasal verbs por causa do modo como algumas pessoas falavam sobre eles. O jeito assim, quando eu estava nas escolas já dando aula de inglês, o pessoal falava que odiava phrasal verbs e eu comecei a odiar também. Quer dizer, eu comecei a odiar os phrasal verbs de tabela. Até o dia que não tem por que odiar phrasal verbs. Phrasal verbs não é um negócio chato, não é ruim, tá? Vocês querem saber por quê? Aí vai a primeira dica para vocês aprenderem phrasal verbs. Phrasal verb é como qualquer outra palavra em inglês, não tem segredo nenhum. Da mesma maneira como você aprendeu a palavra carro em inglês, que é car, você aprendeu car é carro. Então, quando você aprende um phrasal verb, tudo que você tem que fazer é entender que aquele phrasal verb significa tal coisa. E acabou. Por exemplo, quando você está lá estudando inglês, curso básico, e aprende que wake up é um phrasal verb. Então, se wake up é um phrasal verb, e você aprende o significado, que é acordar, acabou, não tem mais segredo. É só entender que wake up
né? As duas palavrinhas juntas significa acordar, wake up. Aí tem gente que fala assim, mas é que tem que aprender duas palavras juntas para entender o significado. É a mesma coisa que hot dog. São duas palavras, você sabe que é cachorro quente. E daí, qual é a diferença? Quando você aprende the book is on the table, você sabe que o livro está sobre a mesa. Você aprendeu uma frase inteira e o seu significado. What's your name? Você aprende uma frase inteira, mais o seu significado. E qual é o problema de aprender duas ou três palavrinhas e o significado delas? Então, essa é a minha primeira dica para você aí que odeia phrasal verbs. Você não tem que se preocupar com phrasal verbs. Sabe onde está a grande confusão dos phrasal verbs no estudo? É que chega um momento que todo mundo quer aprender phrasal verbs em formato de lista. Lista de phrasal verbs com take, lista de phrasal verbs com look, lista de phrasal verbs com get, lista de phrasal verbs com set, lista de phrasal verbs com see, e assim vai. Este é o grande problema dos phrasal verbs, aprender por lista. Ou ainda aquela coisa do tipo phrasal verbs com in, phrasal verbs com with, phrasal verbs com on, phrasal verbs com at. Aí, realmente, quando tudo que você colocar em uma lista, fica chato. Por exemplo, faça a lista de compras do supermercado aí da casa de vocês e tenta decorar e vai para o supermercado. Vocês vão ver que também é chato. Por isso que a gente anota, né? Leva no papelzinho ou no celular, enfim, ou a esposa manda lá pelo WhatsApp, você vai comprando e pronto. E se esquecer de alguma coisa, leva uma bronca ainda. Então, assim, phrasal verbs não tem nenhum segredo, não tem nada demais. O problema dos phrasal verbs é que todo mundo quer aprender por listas e aprende o nome, né? Isso é um phrasal verb. Falou phrasal verbs, o negócio já... não aprendo mais. Então esquece o nome phrasal verbs, não use esse nome, nem precisa se preocupar com ele, apenas use as palavras como se fossem palavras, o que elas realmente são. Então, wake up, acordar. Mas tem também o get up. Qual a diferença de get up para wake up? Se você entende que os dois, um significa acordar e o outro significa levantar, qual é a diferença entre acordar e levantar? Eu posso acordar e continuar deitado na cama. Ou eu posso acordar e me levantar em seguida. Ou eu posso simplesmente ficar lá. Eu posso perguntar qualquer uma também para as pessoas e todo mundo vai saber do que eu estou falando. Então eu posso dizer, what time did you wake up this morning? Que hora você acordou hoje de manhã? Or, what time did you get up this morning? Que hora você se levantou hoje de manhã? Pronto, é só entender isso. Wake up, acordar, get up, levantar-se, né? Levantar-se de estar deitado, e aí você vai aprendendo, você vai entendendo como se fosse uma palavrinha nova. Sobre essa questão do nome, do tecnicismo que todo mundo coloca em cima, não tem nenhum problema, assim, em você não se preocupar em aprender essa parte técnica, tá? Aqui eu conto uma história que, assim, alguns anos atrás, veio uma americana aqui para a cidade, ela estava fazendo o doutorado dela, doutorado em economia. E lá em Manaus perguntaram se tinha alguém aqui em Porto Velho, né, para servir de intérprete para ela, tá junto nos locais que ela tinha que ir e tal, bater papo com a galera. E aí me indicaram. E eu fui e ajudei essa gringa, né? Meus amigos professores de inglês, sabendo que ela estava aqui, perguntaram se ela não toparia, assim, algum dia que ela tivesse livre, bater papo com alunos de uma escola de idiomas, né, uma escola de inglês aqui. Eu falei, cara, conversar com ela, vamos ver, né? E ela super topou, achou legal. E lá foi essa gringa, né, no dia lá que combinado, participar de uma aula com alunos de nível intermediário e avançado. A escola organizou o evento e tal, mó legal e tal, beleza. Bom, eu não estava nessa aula, não fiquei lá, né, não tinha por que ficar, eu tinha mais coisa para fazer, e saí, falei, depois eu volto aqui, a gente se encontra e vamos fazer alguma coisa, acho que o pessoal também vai querer sair para fazer algo. Beleza, isso é história, né? Quando a gente voltou a se encontrar, eu perguntei para ela, e aí, como é que foi? So, how was it? Né, toda assim, ela falou, it was interesting, foi legal, foi bacana, não sei o que, conheci a galera, o pessoal super animado, falei de Nova York e tal, falei, e aí, ensinou alguma coisa? Aí ela falou assim, não, mas eu aprendi. Tu aprendeu o quê? Tu aprendeu inglês, uma aula de inglês? Ela, sim, eu aprendi inglês, uma aula de inglês, aprendi um negócio que eu nunca sabia na minha vida. Mesmo sendo fazendo doutorado, mesmo sendo gringa americana, nascida e criada naquele país lá que vocês sabem, chamado Estados Unidos, ela pegou e falou, eu perguntei para ela daí, né, so, what did you learn? O que foi que você aprendeu? Ela falou, eu aprendi o que são phrasal verbs. E aí eu falei, tu aprendeu o que são phrasal verbs? Até ri na hora, né? Eu falei assim, caraca, sério, tu aprendeu o que são phrasal verbs só agora? Nessa altura da vida, tu aprendeu o que são phrasal verbs? Ela, pois é. Eu nem sabia que aquilo tinha um nome. Eu falei, tá, agora explica pra mim o que são phrasal verbs. Ela, sei lá, é quando tem um verbo, uma preposição, uma palavrinha junto lá. E eu juro pra você, Denilson, né, Dennis, I swear, I never heard about that. I didn't know that had a name. Oh, so there is a name for that?
Aí ela toda assim, tipo, achou estranho que tinha um nome para aquele conjuntinho de palavras, que ela falou, eu uso isso desde criança, eu sempre falei, para mim é palavra, é vocabulário, né? Então, assim, essa é a dica, galera. Phrasal verb é uma palavra, quando vocês estiverem lendo um texto, e eu estava lendo um texto aqui agora há pouco, na montagem dos cursos, das coisas que eu estou fazendo para o pessoal, eita! Aí, apareceu aqui o cara falando, né, sobre um phrasal verb. A menina fala no final aqui, but they can ground them if they don't shape up. Eu nunca ouvi esse shape up na vida, sabia? Nunca ouvi. Eu li ele aqui agora há pouco, em 15 minutinhos, 30 minutinhos atrás. Aí que eu falei, shape up, tá aí um negócio novo que eu não sabia, né? Li e tal, beleza, e entendi pelo contexto o que ela quer dizer. Então, assim, quando a gente encontra um phrasal verb, você pode até procurar o sentido dele e tal, mas a ideia é aprender no contexto, não é fazer listas, como eu falei antes, né? Faça pelo contexto. Então eu aprendi shape up, ok, if you don't shape up, I'm gonna ground you. Se tu não entrar na linha, eu vou te deixar de castigo. Shape up, entrar na linha, se comportar. Shape up, ok? Eu aprendi isso. Nem fui ver no dicionário o que é, porque eu já tentei matar a charada aqui. Mas quando a gente está no começo do aprendizado de inglês, é claro que a gente vai atrás do dicionário. E aí entra outro grande problema dos phrasal verbs. Quando você pega um dicionário de phrasal verbs, ou um dicionário qualquer, para pesquisar um phrasal verb, eu tenho um dicionário de phrasal verbs aqui, ó, que é o Phrasal Verb Plus da Macmillan. Se eu abrir em alguns aqui, tipo come out, olha só, come out tem 16 significados. Isso é uma loucura, 16 significados. Coisa de doido. Aí você acha que tem que decorar isso tudo, né? Caramba, eu vou decorar aqui todos. Eu juro para vocês, eu não sei os 16 significados de come out. Eu abri aqui aleatoriamente e tô vendo agora que tem 16. Eu não sabia que tinha 16. E para ser sincero, eu devo saber acho que uns 3, 4 ou 5 aqui. Se eu for ler direitinho e tal. Por quê? Porque são os que a gente mais usa, são os mais comuns, né? O significado que a gente mais usa. E quando você estiver aprendendo phrasal verb e encontrar dentro de um texto e for para o dicionário e falar, meu Deus, tudo isso é significado, use o significado que você quer naquele momento, naquele contexto e aprenda aquilo. Acabou. Você não tem que ficar, tem que ler isso aqui tudinho para poder entender. Não. Encontre aquele que faça sentido no texto, né? E aí, se você tiver um professor, estiver estudando inglês numa escola e tal, é claro que a escola, o professor, já vai te mostrar qual é o significado naquele momento, e é isso aí que você tem que saber. Não tem que ficar com a lista de significados de come out, né? Tem outro que eu gosto de falar, agora sim, esse aqui não é mais o tal do ao vivo, né? Agora isso aqui já é pensado porque é um que eu sempre falo, que é o take off. Todo mundo fala de take off. E take off é phrasal verb. Olha só. Take off tem 6 significados, tá? Essa caixinha aqui mostra todos os significados, aí vem a definição aqui para a gente poder ler. A primeira vez que eu aprendi o phrasal verb take off, eu aprendi com roupa, tá? Que era tirar uma peça de roupa ou tirar acessórios do corpo. Como, por exemplo, take off your t-shirt, tire sua camiseta. Take off your shoes, tire seus sapatos. Take off your glasses, tire seus óculos. Take off your ring, tire seu anel, sua aliança, né? Your wedding ring, enfim. Então, take off eu já aprendi desse jeito. Aí um dia lá estava eu estudando inglês, lendo um texto, não sei o quê, apareceu take off de novo, mas com um avião. E aí já não era, peraí, avião não tira roupa, né? Não tem como um avião tirar roupa. E agora, o que é o take off? Aí eu peguei o dicionário, fui lá e aprendi que take off também significa decolar. Então, o avião decolou. The plane took off. The plane took off. E aí, então take off é para roupas e, né, tirar a roupa, e é também para avião e tal, né, decolar. Aí mais na frente eu aprendi que take off também podia ser usado para carreira. Her career took off. A carreira dela, né, deslanchou, decolou, foi para o alto, né? E aí eu falei, caramba, então agora eu tenho take-off com 3 usos, um para aviões, outro para carreira, sucesso, e outro para roupa. Aí a gente fala assim, nossa, mas isso é difícil, aprender uma coisa que tenha 3 significados. Ué, todo mundo aprendeu manga em português. Manga tem quantos significados? Vocês sabem? Isso aqui, manga. Né? A gente fala manga de camisa, a gente fala manga fruta. Em algumas regiões do Brasil, manga é uma nuvem, né, que está trazendo chuva, lá vem uma manga de chuva. Manga é o verbo mangar, ele manga de todo mundo em algumas regiões do Brasil. Eu conheço todos esses significados porque eu já usei eles e já ouvi gente usando. Manga. Então, assim, esse
lance de, eu odeio phrasal verbs. Odeia por quê? Você já parou para pensar por que você odeia phrasal verbs? Por que phrasal verbs é uma coisa do capeta? Não é, sabe? É uma palavrinha como qualquer outra que a gente aprende, que tem seus usos específicos e tudo mais. Então a gente tem que desmistificar essa coisa de que phrasal verbs é um bicho de 7 cabeças, é um monstro, quando na verdade não é, certo? Então essa, sim, é o tipo de... É o que eu geralmente falo para as pessoas sobre phrasal verbs, que é desmistificar. Se quando você estiver lendo um texto, encontrar um phrasal verb, seja lá o que for, o texto que for, e achar que é importante naquele momento entender aquele phrasal verb, traduza, anote no seu caderninho de vocabulário, pratique, procure mais exemplos, use aquele sentido que você encontrou ali, tá? Naquele momento, naquele contexto. Isso é o que vai fazer com que você internalize. E claro, você tem que rever phrasal verb, aquela combinação de palavras, né? Tipo, eu vi aqui o shape up. Se eu não ler esse texto amanhã ou depois, eu só vim aqui, bati o olho e segui a vida, né? Não é importante. Certamente eu não vou decorar, não vou nem usar esse shape up uma hora. Vou falar outra coisa. Então, assim, quando a gente aprende esses phrasal verbs mais usados, a gente acaba aprendendo os mais usados, os mais comuns, né? E aí, quais são os mais comuns? Tem lá no inglesabondalingua.com.br, no site, tem a lista lá dos 10 phrasal verbs mais usados em inglês. E não é uma lista aleatória não, tá, gente? Quando eu faço dica de as 10 palavras mais usadas, as 10 expressões mais usadas, os 10 phrasal verbs mais usados, eu não pego aleatoriamente no livro e coloco só para encher linguiça. Na dica sobre os 10 phrasal verbs mais usados, eu uso a lista que todo linguista conhece, né? Porque a gente faz pesquisa num negócio chamado Concordancer, faz parte da linguística de corpus. Então a gente entra no banco de dados da língua inglesa lá que os caras fazem, coloca o que a gente, né, faz a pesquisa lá do jeito que a gente quer, coloca o string, as palavras-chave e tudo mais, e pede para o negocinho encontrar. Aí o programa acha, ele fala, olha, o mais comum que apareceu é esse aqui, ó, go on, go on, go on, go on. Então go on é o phrasal verb mais usado em inglês. Ele realmente aparece num montão de contextos, um montão de momentos, e ele é um phrasal verb. Só aqui para vocês verem, ó, esse dicionário não coloca todos os significados dele, mas go on tem 18 significados, mas ele tem muito mais usos em inglês, tá? Que aqui acho que eles simplificaram porque é um dicionário para estudante, então eles não colocam tudo, mas é o phrasal verb mais usado em inglês. Então, assim, leiam essa dica, os 10 phrasal verbs mais usados em inglês, e se atentem àqueles 10 phrasal verbs mais usados, porque é isso aí que vai fazer a diferença para vocês no vocabulário de vocês. Agora, sim, não adianta desmistificar, né? Eu falei, não tenham medo de phrasal verbs, esqueçam esse nome phrasal verbs, aprendam como se fosse palavrinha simples, enfim. Sigam a vida lendo o texto, aprendendo naturalmente. Encontrou um, pega o dicionário, vê como é que é, tal, tranquilo. Aí, eu dei a dica também de aprender no contexto. Conforme você estiver lendo, você vai aprendendo. Nada de, eu tenho que fazer uma lista de phrasal verbs com não sei o quê. Outra coisa, outra dica que eu dou para quem gosta de aprender, quando você encontrar um phrasal verb, ou essa combinaçãozinha de palavras que a gente chama de phrasal verbs, vocês podem fazer cartõezinhos, tá? E agora eu comprei aqui uns cartõezinhos para mostrar para vocês melhores, né? Vocês podem ter isso aqui, ó, tá? Todo mundo vendo aí? Isso aqui é ficha pautada na papelaria, tá, gente? Para quem é para quem é da turma de papel, como eu sou da turma de papel, né, eu gosto de escrever e tudo mais. Isso aqui é o que a gente chama de ficha pautada, tá? Essa aqui é a número 2, porque ela é grandinha, né? Ela é assim. Aí eu fui lá e cortei para fazer do jeito que eu quero aqui. Aí o que você faz? Você pode colocar aqui uma combinação que você colocou, como colocaria qualquer outra palavra que você queira lembrar. Aí eu tinha o hábito, quando eu estava estudando inglês, né? Comecei a fazer isso, eu colocava um phrasal verb aqui. Vamos usar o nome mesmo. Eu colocava look forward to. Aí, look forward to, bem grandão aqui. Atrás eu colocava aguardar ansiosamente por algo. Né? Colocava lápis. Por que era legal ter um cartãozinho desse aqui, uma ficha pautada? Porque se eu colocasse contra a luz, não dava para colar. Diferente desses papeizinhos que geralmente eu mostro para vocês, né? Se eu estiver segurando contra a luz, eu vejo o que está escrito do outro lado. Então, esse daqui não deixava eu me enganar, né? Eu fazer a cola. Então eu colocava look forward to.
Aí do outro lado eu colocava aguardar ansiosamente por alguma coisa e colocava alguns exemplos. Aí eu colocava assim: I look forward to meeting you again. Aí eu já aprendia que depois de look forward to, o verbo na sequência tem que estar com ing. Eu já aprendia isso. Eu não queria saber o porquê, qual é a regra, não sei o quê. Não. Depois de look forward to, eu tenho que usar um verbo com ing. Pronto. É isso aí. Não me importa saber se tem regra, porque não tem. Tá? A gente tem apenas que aprender isso. É como em português quando a gente fala assim, eu vivo falando isso para você. Por que depois do verbo viver a gente coloca o gerúndio? Eu vivo falando. Ela fica falando mal da gente, ela fica falando. Então, o inglês também tem essas coisas. Alguns verbos, palavras, expressões vão pedir um verbo com ing. E esse look forward to é um deles. Então, eu colocava look forward to, com a caneta aqui forte, bem grande. Aqui atrás eu colocava a tradução. Às vezes eu fazia assim, ó. Eu escrevia aqui look forward to, aí ao invés de virar assim, eu virava assim. Porque aí eu escrevia aqui em português, a tradução, né, a lápis, bem fraquinho, aguardar ansiosamente por algo, e com uma outra caneta, sei lá, caneta de tinta preta ou azul, eu colocava alguns exemplos. I look forward to meeting you, I look forward to going there, I look forward to talking to you again. Aí eu colocava esses exemplos e pronto. Aí lá, ao longo do dia, da minha vidinha, né, passando ali os tempos e tal, eu embaralhava isso tudo, né? Quem é de Anki desses programas já sabe o que eu estou fazendo. Isso aqui era o nosso Anki do passado, tá, gente? Aí eu pegava um aqui em determinado momento do dia, que eu estava ali com meus cartõezinhos, aí via look forward to. Look forward to. Aguardar ansiosamente por algo. Aí eu olhava, acertei, miserável. Agora os exemplos. I look forward to meeting you again. Eu tinha que lembrar pelo menos um exemplo. Tá? E aí eu olhava, I look forward to meeting you again. I look forward to going there. I look forward to talking to her. Pronto, aí eu ficava ia aprendendo, pegava outro papelzinho, tinha outro phrasal verb, take off, her career took off. Take off, nesse caso aqui, às vezes eu colocava todo o significado, se eu fosse aprendendo, que eu já ia vendo todo, revendo tudo que era, né? Então, a carreira dela decolou, deu um salto, explodiu, aí eu ia lá, acertei, miserável, muito bom. E a vida continuava, e eu estava lá embaralhando, estudando. Quando eu sabia um muito bem, eu já deixava de lado. Com o tempo, eu comecei a ver que alguns phrasal verbs, essa é uma dica para vocês aprenderem phrasal verbs, tá? Praticar phrasal verbs. Mas assim, eu estou usando o nome aqui porque todo mundo fala o nome, mas vocês não têm que ficar preocupado com essa coisa de, isso é phrasal verb, eu não sei, eu odeio phrasal verb. Não, é uma palavra como qualquer outra e a gente não precisa saber desses nomes complicados. Aí outra coisa que eu fazia, quando eu aprendi sobre collocations, ok? Eu comecei a ver que alguns phrasal verbs, alguma dessas combinaçõezinhas aí, elas se combinavam especificamente com outras palavras. E era meio assim, comum. E aí eu falei, opa, então, porque agora eu não tenho mais que aprender então sozinho, eu vou aprender junto com outras palavras. Então, o que acontecia? Às vezes, eu via algo como strike up, tá? Eu via algo como strike up. E aí eu ficava, o que é esse strike up? Aí eu pegava o dicionário e ia ver que era strike up, aí tipo, tá, legal. Aí eu esquecia. Aí quando eu entendi de collocations, eu comecei a ver, peraí, strike up tá sendo usado com o quê? Strike up, cadê? A conversation. Strike up, a conversation. Tradução, começar uma conversa, começar um bate-papo, começar começar uma conversa, um bate-papo, enfim. Começar a bater papo com alguém. Aí eu, então strike up a conversation. So when you meet, aí eu fazia os exemplos, né? When you meet someone that you don't know pretty well, how do you strike up a conversation? Puxa a conversa, né? Strike up a conversation, puxar uma conversa. E legal. Então eu aprendia, não era o phrasal verb strike up. Eu aprendia strike up a conversation. Fazia muito mais sentido. Na verdade, faz muito mais sentido. Strike up a conversation. E para ser bem sincero, gente, eu nunca pesquisei esse strike up na minha vida no dicionário. Vou fazer isso pela primeira vez só porque eu estou falando para vocês. E deu curiosidade aqui. Strike up, tem outros significados. Pode ser usado para música, pode ser usado para puxar uma música, pode ser usado para começar música também. E o terceiro significado, começar algo como um relacionamento ou uma conversa
informal com alguém. Olha aí. Então aqui ele ainda coloca, ó, you can strike up friendship, né? Começar uma amizade, strike up a friendship, ou strike up a conversation. Aí eu aprendia isso, strike up a friendship, strike up a conversation. O que eu ia fazer? Juro, gente, eu nem pensei em fazer isso aqui. Aí eu pegava meu cartãozinho, eu aprendi mais uma, a friendship. Aí eu vou pegar aqui a caneta agora, strike up a conversation e strike up a friendship. Pronto. Aí eu aumentei mais um na minha lista de vocabulário de collocations com strike up. Strike up a conversation, strike up a friendship. Já anotaria algum exemplo aqui atrás e isso ia para o meu bloquinho. Tá aqui. Para o meu bloquinho de cartões com palavras a serem aprendidas. Era assim que eu chamava, tá? Não era phrasal verbs. Palavras a serem aprendidas. Aí eu pegava look forward to. Tá? Aguardar ansiosamente. Look forward, ok, acertei. Exemplo, I look forward to going there. I look forward to going there. Aguardo ansiosamente para ir lá. Estou ansioso para ir lá. Era outra tradução que eu aprendi depois. Estar ansioso. Aí eu pegava o outro ali e via take off. Take off your shoes. Tire seus sapatos. Legal, já sei. Aí pegava outro. Strike up a conversation. Strike up a conversation. Começaram uma conversa, né? Puxar a conversa. Ok. How do you usually strike up a conversation with someone you don't know? Aí eu ia praticando dessa maneira, ia fazendo e tal, lá, né? Aí eu ia aprendendo mais. Um dia lá pela frente eu aprendi um tal de... Eu estava lendo um texto e vi que tinha handing my homework. Handing my homework. O que é? Entregar a minha tarefa de casa. E como eu estava na escola, faculdade, aquela coisa toda, eu falava isso, né? Ok, today I have to hand in my homework to my teacher. And, eu não fiz o meu homework, e agora? O que eu vou entregar para ele? Handing my homework. Conforme foi indo meu inglês, eu aprendi que eu também podia dizer handing the keys. Entregar as chaves, né, para alguém. Entregar, tipo, eu tô no hotel, aí eu tenho que entregar as chaves até tal horário, sei lá, handing the keys. Aí eu ia aprendendo, até o dia que eu li também handing my essay, né, entregar o meu artigo da faculdade lá, o que eu tenho que fazer para o professor, meu TCC. Handing his resignation, entregar a carta de demissão, o pedido de demissão. Handing his resignation. Aí eu pegava lá e ia ver os exemplos, beleza, e passava. Até o dia que eu aprendi, aí eu tinha handing my homework, handing the keys, handing the essay, handing his resignation. Eu tinha strike up a conversation. E aí, lá pela frente, eu estou estudando inglês e encontrei turn down an invitation, recusar um convite. He turned down my invitation. Então, a gente acaba aprendendo dessa maneira também, tá? Então, assim, era a dica. Espera aí que estão falando um negócio aqui. Uau, a vida toda eu falei strike up, pronúncia, e não strike up, sério? Pois é, para mim é strike up, tá? Strike up. Strike, procura no dicionário aí, strike up, certo? E era assim que eu aprendia phrasal verbs, galera. Não tinha muito segredo, não. Eu odiei phrasal verbs no momento da minha vida? Odiei, mas foi coisa de 2 meses. Até o dia que eu acordei para mim e falei, não, peraí, tá indo pelo caminho errado. Não preciso saber que isso aqui é um phrasal verb, eu só preciso saber que é uma palavra nova que eu tenho que aprender. E além de ser uma palavra nova que eu tenho que aprender, ela combina com outras palavras. Então é isso que eu tenho que aprender. E assim eu fui aprendendo. Aí a galera fala, mas phrasal verbs é difícil porque todo mundo usa. Sim, todo mundo usa. Assim como a gente usa qualquer outra palavra em português ou em inglês. Todo mundo vai usar aquela palavra. Mas em inglês tem o phrasal verb, mas às vezes tem a palavra que não é o phrasal verb. Também tem isso também. Só que assim, quando não é o phrasal verb, a palavra ela se torna mais formal. E todo mundo no dia a dia usa o phrasal verb. Aí, outra coisa que o pessoal fala, né? Que isso é uma lenda lá do passado. Que phrasal verb só é usado em conversas informais. Mentira. Phrasal verbs é usado em tudo quanto é contexto. Claro que tem uns que são extremamente informais. Assim como qualquer palavra, algumas palavras são extremamente informais e a gente não usa no ambiente de trabalho, não usa com pessoas que a gente não conhece. Então, nos phrasal verbs também tem isso. Só que é como qualquer outra palavra. E como é que eu aprendo isso? Convivendo com a língua. Crescendo, estudando, sabendo que aquela palavra naquele momento pode, naquele outro momento não pode. Que mais? Sobre phrasal verbs, né? Essa coisa de aprender vocabulário. Enfim, não tem muito o que dizer. É como aprender vocabulário novo. Esse é o segredo, ok?
Aí o Robson está tentando fazer um exemplo. I was looking forward to watch this explanation. Não, I was looking forward to watching this explanation. Porque depois de look forward to, eu tenho obrigatoriamente que usar o ing após ele, tá? Essa aí é a ideia. Então, assim, essa é a dica para aprender phrasal verbs. Qual foi a primeira dica? Esqueçam que é phrasal verb. Entenda, a dica central é essa. Entenda que é uma palavrinha nova que você tem que colocar no seu vocabulário. Ela pode ter inúmeros significados. Aprenda o significado no contexto do momento, aquele contexto, naquele momento que você aprendeu. E é isso aí que vai fazer com que seu vocabulário deslanche. Tem outra coisa que eu esqueci de falar aqui sobre phrasal verbs, que eu ia me esquecendo de falar. Alguns, vocês sabem, né? Quem estuda sabe que alguns phrasal verbs, eles são separáveis ou não. Aí a gente fala, meu Deus, como é que é isso? Né? Aí isso aí que eu também não sei, qual é a regra? Olha, eu não sei qual é a regra, a regrinha para isso, tá? O que eu sei é que a gente lê o dicionário, a gente lê os exemplos e aprende, ok? Por exemplo, turn on the lights. Eu sei que é ligar as luzes. Turn on the lights. Turn on the lights. Turn on the lights. Ok. Aí lá pelas tantas eu vejo alguém falando, leio, né? Alguém dizendo turn the lights on. Turn the lights on. Acenda as luzes. É a mesma coisa. Então, assim, isso também é algo que a gente já aprendendo naturalmente. Alguns, aí a gente aprende quais, naturalmente a gente aprende quais a gente separa e quais não separam. Eu posso dizer turn on the lights, no problem at all. Eu posso dizer turn the lights on, ok, no problem at all. E eu posso dizer ainda, se eu falar assim, turn them on, turn them on. Quando eu uso um pronomezinho assim, né, them, it, his, her, whatever, eu não posso fazer turn on them. Eu só posso dizer turn them on, turn them on, turn them on, ok? É isto aí sobre phrasal verbs, para vocês aprender phrasal verbs, ok? Que mais? Vocês estão fazendo perguntas aí? Deixa eu ver as perguntinhas agora sobre os phrasal verbs. Eu vi aqui em cima que alguém perguntou sobre dicionário. Que dicionário eu recomendo? Gente, qualquer dicionário hoje na internet tem o phrasal verb explicado, ok? Se você digitar o phrasal verb lá, bonitinho, no Google abriu google.com.br, aí você vai lá e escreve na caixinha strike up, meaning, escreva uma palavra meaning, de significado, M-E-A-N-I-N-G, M-E-A-N-I-N-G, meaning. Ele vai mostrar a definição de strike up nos dicionários online. E aí você clica em um deles e vai ler a definição. Pronto, acabou, tá? Agora, quem gosta de dicionário de papel, pode comprar qualquer dicionário, tipo esse da Macmillan, ou ainda esse da Collins, qualquer dicionário. Porque quando você chegar na palavra strike, aí você tem que saber procurar também, né? Você vai vir aqui em strike. Cadê? Strike, stress. Procura aí, Denis. String, strike. Aí já tem. Aí você vai falar assim: tem muita coisa para strike. Começa lá na página tal, aí aqui na página tal tem um montão. Gente, não tem jeito. Você tem que olhar, tem que aprender a usar o dicionário, tá? Não é. Aí, por sorte, ele separa. Alguns dicionários eles trazem separados, tá? Aí ele tem aqui o strike up. Vamos ver. Strike up. When you strike up a conversation or friendship, ele reforçou a informação que estava ali. Strike up a conversation or friendship with someone, you begin one. So you strike up a conversation. Exemplo, I trailed her into Penny's and struck up a conversation. Eu a segui até o bar da Penny e comecei e puxei conversa. Strike up a conversation. E aí você vai indo, ok? Agora, claro, tem dicionários. Há dicionários específicos de phrasal verbs, como este da Macmillan e este aqui da Cambridge, tem da Oxford, tem de vários, tá? São dicionários específicos de phrasal verbs. Eu tenho um e-book de phrasal verbs com dicas lá no site inglesa.dalingua.com.br. Vocês podem ainda investir em livros que só tenham phrasal verbs. Isso aqui é para avançado, tá? Estudantes avançados. Tem ele assim,
Isso aqui já é para todo, não é só para, quer dizer, é para avançado também, porque se o cara não souber, não é, quer dizer que tá aqui, o cara do avançado sabe tudo isso não, tá? Por exemplo, e aí, embora ele seja para intermediário, já que aquele ali é o avançado, eu, certo, garanto para vocês, eu não sei tudo que tá aqui não. Embora eu tenha estudado esse livro, eu vi, não estudei ele todo também, porque esse livro aqui eu já era agora em 2005 eu comprei esse livro. E aí comprei, assim, porque queria ter, mas até hoje não li ele todo, não. Estudei, ver como é que é. E se eu abrir aqui numa página, com certeza vai aparecer um phrasal verb que eu não conheço. Deixa eu ver. Tipo aqui, ó. Run it by. Isso aqui eu não sabia, não. Run it by your parents or a good friend. O que é isso? If you were offered a good job in a town far away from where you are, or where you live, run it by your parents or a good friend. Run it. Tell your parents or a good friend so that they can give their opinion. Aí, ó. When you run something by someone, quer dizer que você conta para essa alguém para que ela possa dar a opinião dela. Acabei de aprender isso aqui. Quer dizer, acabei de ler, né? Aprender ainda não, porque eu teria que praticar. Mas a ideia de phrasal verbs, tá, galera? É aprender devagarzinho, aprender no contexto, aprender com calma. Colocaram aqui, né? Anotar os phrasal verbs no caderno. Né? É uma boa? Sim, pode ser também. Só que aí é aquela ideia que o Denilson dá no curso dele, falando sobre o caderno, o Lexical Notebook, o caderno de vocabulário. Cadê o meu? Ixi, tá aqui. Que aí, ó, eu lá no curso o curso de Collocations e o curso Aprender Inglês Lexicalmente, né? Eu incentivo o pessoal a fazer isso aqui, ó, a ter um fichariozinho, tamanho, não é aquele grandão, tá? Não é o fichário gigantesco. Ele é isso aqui é uma página o quê? Papel A3, ok? Aí separa ele para anotar collocations, frases usadas em contexto, tal lá, e você pode colocar até um só de phrasal verbs, com as suas, né, usos. Aí você vai lá e coloca strike up a conversation. Eu prefiro colocar como collocation, tá? Não colocar como phrasal verb. Aí vai lá e coloca strike up a conversation. Procura por exemplos. Como é que vocês procuram por exemplos? Pode pegar no dicionário, ou entra no Google, de novo o Google salvando todo mundo, abre aspas, lá na barrinha de buscas do Google, abre aspas, escreve strike up a conversation, fecha aspas e dá um enter. Pronto. E vê os resultados que aparecem, ok? Deu até vontade de fazer isso aqui agora. Vamos lá. Não, vou fazer não, para não dar confusão aqui nas minhas telas, tá? Mas aí a gente vê os exemplos. Outra coisa que eu recomendo, todo mundo, lá em cima no Google, quando a gente dá o enter, né, para ver as buscas, os resultados, está escrito assim, todas, certo? Todas. Aí eu vou em notícias. Quem em notícias, ele vai em site de notícias usando aquela combinação que eu quero. Strike up a conversation. Aí eu aprendo o passado disso, que é struck up, com o struck up a conversation. Aí eu coloco no passado também, entre aspas, struck up a conversation. Vejo alguns exemplos, copio para o meu caderno e deixo lá. Pronto, acabou, já era. A Lorena está falando que o primeiro resultado será o site inglês da ponta da língua. Não sei, acho que eu não lembro de ter escrito isso lá, não. Se escrevi faz tempo e nem lembro, tá? E é isso aí, ok? Essa é a dica que eu tenho para vocês entenderem, aprenderem, saberem aprender phrasal verbs. Porque o importante não é saber o que são phrasal verbs e entender a teoria dos phrasal verbs. É saber aprender. Como eu aprendo phrasal verbs? Você aprende por contexto, aprende devagarzinho, não é por meio de listas, as listas só atrapalham. Quem quiser mais sobre esse assunto de phrasal verbs, tem um podcast do inglês meu, né? Na Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, falando sobre phrasal verbs, tudo que você precisa saber sobre eles. E lá no site inglesnapontalingua.com.br tem o texto do podcast inteirinho para quem gosta de ler ou quem quiser acompanhar. E tem muita dica de phrasal verbs dentro do site inglesnapontalingua.com.br. Eu acho que tem mais de 300 dicas de phrasal verbs por lá, como aprender phrasal verbs, como organizar os phrasal verbs que vocês aprendem, enfim, tá tudo lá dentro. É só pesquisar dentro do site e vocês irão aprender muito, beleza? Pessoal, eu vou já responder a perguntinha de vocês aqui, mas tem um recado, né? Que é, lembrem-se aí de se cadastrar para a aula do dia 4 de fevereiro. Cadastrem-se na aula do dia 4 de fevereiro, na qual eu vou falar sobre os 5 comportamentos que te impedem de falar inglês naturalmente em qualquer lugar do mundo, mesmo que você já tenha estudado inglês, tenha aí, saiba alguma coisa de inglês, ou seja um completo iniciante. Para se cadastrar é muito fácil, o pessoal aqui do Instagram
É só procurar o link que está na bio, tá? Quem está nas listas de e-mails do Inglês da Ponta da Língua vai receber também. Quem está no YouTube, veja a descrição nos vídeos que a gente está postando por aqui. E a mesma coisa para o pessoal do Facebook, beleza? Essa aí era a dica que eu tinha, era a aula que eu tinha para dar para vocês sobre phrasal verbs, ok? Thank you very much for watching, right? Agora vamos ver algumas perguntinhas de vocês aqui, alguns comentários. Quem quiser refazer a pergunta para me ajudar aqui, pode fazer, tá? Eu tenho o Diego Francora, tá dizendo aqui, eu tenho o seu e-book de phrasal verbs, e lá tem uma dica muito boa. Crie pequenas histórias usando phrasal verbs, já fiz bastante esse exercício. Exato, é uma dica que eu dou no e-book sobre phrasal verbs, que está à venda lá no site, no qual fala assim, crie histórias, tente criar uma historinha usando phrasal verbs que você aprende. A história mais maluca que seja, mas enfie ele com aquele significado que você aprendeu no contexto. E aí você vai internalizando isso aí, ok? O Robson colocou, talvez seja uma pergunta boba. Nenhuma pergunta é boba, Robson. Mas um determinado phrasal verb pode ter significados diferentes nos países como Estados Unidos, Inglaterra ou Austrália? Pode, isso pode, tá? Então, eu não lembro de nenhum exemplo aqui agora, mas eu sei que tem. Tem phrasal verbs que têm um significado nos Estados Unidos e na Inglaterra tem outro significado, ok? Esses aí são aqueles phrasal verbs mais informais que eu falei antes, que numa situação formal a gente não usa. Portanto, assim, se você sabe que esse phrasal verb existe, você está numa conversa, uma reunião de negócios, e ele é informal, você certamente não irá usá-lo, certo? Você vai usar uma palavra mais formal no momento. E isso aí a gente aprende com a vida, ok? Quem mais aqui? Deixa eu voltar. A Lu Vieira diz, eu acho que cada um aprende de uma forma diferente. Experimentar todas as dicas para saber qual se adapta melhor ao aprendizado é ideal, sim. É aquilo que eu falo. Sempre estou falando isso nas lives, que é uma coisa que eu disse no meu primeiro livro, no Inglês na Ponta da Língua. Vocês têm que experimentar. Perguntaram aqui de novo sobre aplicativos, né? Essa pergunta, assim, toda live que eu faço perguntam de aplicativo. Que aplicativo usa para aprender inglês? Ou aquela outra que eu vi aqui agora há pouco, o Anki é bom? Gente, use. Use. Se você achar que valeu a pena, que está valendo a pena, que você está aprendendo, beleza. Se você achar que não está valendo a pena, que o aplicativo só está ali te atrapalhando, desinstala, joga ele fora, sabe? Você não tem que... Vocês podem ir lá e pesquisar e ver se vale a pena ou não. Vocês não precisam do Denilson ou de um outro profissional falando, olha, a não ser que eu esteja ganhando dinheiro com isso, né? Se o cara do Anki falar assim, ó, indica o Anki aí, que a gente dá uma porcentagem quando vender, né, o aplicativo, o que é vendido lá, porque tinha uma época que eles estavam vendendo, nem sei se é assim ainda. Aí, o que acontece? Aí sim, eu vou falar, não, comprem, baixem o Anki é bom, o Anki é tudo, o Anki é isso, o Anki é aquilo, o Anki não sei o quê. Por quê? Porque aí tem um link aqui para vocês clicarem e irem lá para o site deles para comprar, para ver como é que é. Porque lá eles já sabem que você clicou no meu link, e se você comprar, eu ganho a minha porcentagem, eu ganho a minha comissão por causa da venda do aplicativo. Como eu não faço parceria com ninguém, porque eu acho que aplicativo é uma coisa que vocês devem usar, né, devem descobrir, aí vai de vocês, ok? Vocês têm que ir lá e experimentar, ver se vale a pena, se não vale a pena e tudo mais.